João, a casa é sua. Muito obrigado. Vamos fechar nossos olhos, vamos tranquilizar nossos corações, vamos elevar nosso pensamento ao nosso grande Deus, ao nosso grande Mestre Jesus, juntamente com nossos mentores espirituais, pedindo permissão para iniciar esse trabalho de hoje, e agradecendo pela oportunidade de estarmos todos juntos, todos reunidos aqui novamente, para o aprendizado de mais uma parte do nosso Evangelho segundo Jesus, segundo o Espiritismo, e o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos pedir a Jesus que nos dê compreensão, possamos interpretar muito bem o que nos será dito, e para que possamos também fazer a aplicação disso no nosso dia a dia, para que cada vez nos tornemos sempre um pouquinho melhores. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada. Está ficando versátil. Bom, gente, boa noite a todos. Que a paz do Mestre possa nos envolver, nos fortalecer, nos intuir, para que a nossa fala seja simples, para que o nosso coração seja atento. Hoje nós vamos fazer do capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, o item 14 e 15, Caridade com os Criminosos. Vamos começar com a Elizabeth de França, Havre, 1862. Então ela começa dizendo que a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos como parabéns pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais se recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus como conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Ela já começa muito bem no primeiro parágrafo, colocando o amor e o perdão como a verdadeira caridade. Então ela fala que nós devemos amar os infelizes, os criminosos como criaturas de Deus. São tão quanto cada um de nós, criaturas de Deus. E toda vez que eu leio esse capítulo, eu lembro, eu vou falar sempre, gente, porque é um exemplo. Eu lembro do livro A Cabana. Nesse livro, que conta uma história muito triste, né? De uma menininha, que eu não vou entrar em detalhes, que não precisa, mas que o pai dessa menininha voltou ao local do crime para tentar entender o porquê que a mãe e os irmãos estavam bem e ele não. Ele não conseguia, ele deixou de acreditar em Deus pela forma com que aconteceu com a filhinha dele. Então ele entrou nessa cabana de volta, que era um lugar onde eles passavam férias, para tentar entender o que é que aconteceu com a mulher dele e os filhos. Que eles estavam bem. Diante de toda aquela atrocidade, tudo aquilo que aconteceu, eles estavam levando a vida deles da melhor forma possível, e ele não. Ele estava adoecendo. E numa determinada situação, ele encontra Deus e ele encontra Jesus. E numa das oportunidades que ele tem de falar com o pai, ele pede para que o pai extermine o algoz da sua filha. Eu achei que era uma maçã. Ele não achou ninguém. E ele fala, o senhor tem que fazer alguma coisa, não é possível deixar essa pessoa solta. Então ele pediu para que Deus acabasse com a vida dessa pessoa.
E o que o pai responde para ele? Na banana. Ele fala assim, filho, Ali. ele é uma criação minha, ele é seu irmão, ele também é meu filho. E as mesmas chances que eu dei para você, eu estou dando para ele também. Qualquer coisa a gente Então eu não posso onde que tem a banana. acabar com a vida dele. Olha, a gente dá pra Então ela coloca aqui, ó, deveis amar os infelizes, os criminosos como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia. Então todos nós, independente de qualquer situação, temos lá na frente, Ai, entra no chapéu, coisa. dependendo do nosso grau de evolução, do que nós fazemos com a nossa vida física, este perdão e essa misericórdia divina, que foi isso que esse pai falou para aquele pai tão rancoroso, né? Tão com um sentimento de vingança que aquele paizinho estava nessa história. Não tem ninguém, só E tem lá na frente, foi muito interessante, tem uma parte também, esse eu vi é mais completo no livro, mas no filme dá para ver quando ele tem a oportunidade de sentar no lugar de Jesus e julgar. A gente tem que estar bem longe dele. Então, a justiça chega para ele e fala assim, então vamos fazer o seguinte, você quer resolver isso? Senta aqui no meu lugar e julgue. Coisa amarela. E aí, ele viu o quanto é difícil você resolver uma questão usando julgamento, que é o que a gente mais faz, a gente julga, a gente não pergunta o que levou a fazer aquilo, o que aconteceu para que desestruturasse uma pessoa a ponto dela se tornar um criminoso, né? um ser difícil. A gente simplesmente, como ela fala aqui, a gente julga. E muitas das vezes a gente passa por cima e a gente quer ou vingança, ou a gente quer, como a gente pede justiça, às vezes a forma como a gente pede essa justiça é uma forma da gente se vingar. E aí ela fala, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente. O que ela está? Ela está falando para nós que já temos o mínimo de sabedoria, de saber que a gente não morre, de saber que a gente reencarna com projetos. Então ela fala aqui, ó, vai ser aplicado severamente esse mesmo julgamento, porque nós já sabemos o que acontece do outro lado, nós já sabemos para onde vamos, de acordo com o nosso grau evolutivo. Tudo bem aí? De acordo com o que nós fazemos com a nossa energia física, com os nossos sentimentos, com as nossas vibrações. Então ela fala, inclusive ela coloca uma coisa assim muito interessante, olha, tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. E aí ela explica que tem muitos pecados que para algumas pessoas não é pecado, para outras sim. Um exemplo, nós temos na China casas de aborto. Corre a céu aberto. É normal, é a cultura deles. Para nós é um horror, para eles não é. Então, para nós fica assim, muito difícil nós cometermos um ato desse. E para eles, por fazer parte da cultura, não é considerado para eles lá naquela hora um pecado, um erro. Porque faz parte da cultura deles. Não faz parte da nossa, por isso que para nós dói um pouquinho mais, e aí a gente julga. Né? Aí ela fala assim, que não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? Olha o que ela coloca. Às vezes o que é pecado para mim não é para o João, não é para Nani. Porque vai do momento que nós estamos, vai do grau de entendimento que nós estamos em determinados assuntos. Mas, de qualquer forma, a gente tem que aprender o não julgamento. Como é difícil não julgar. Então, a gente tem que aprender assim a trancar a boca. Para julgar, a gente julga. Mentalmente, você já falou. Você faz, pronto. Mas a gente tem que aprender a não falar. Quem sabe
aprendendo a segurar, tomar a aguinha da paz, como o Chico, a gente consegue diminuir toda essa situação. Aí ela fala que a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não é isso que o Pai exige de nós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante em todas as coisas. Aqui está, em todas as situações, de acordo com o nosso entendimento, com o trabalho que nós estamos desenvolvendo moral da nossa parte, para com o nosso próximo. Então, quando ela fala assim, olha, com todas as coisas, essas coisas são todas as coisas que nos são trazidas, todas as situações, todos os problemas, todos os obstáculos, mas todas as certezas de que nós temos saída lá na frente. É isso que a Elizabeth coloca pra gente. Amor, perdão e caridade. A caridade sublime, ensinada por Jesus, também consiste, na benevolência constante em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis também praticar esta sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Aqueles nossos irmãos na atual existência que não têm a facilidade que nós temos de falar de Jesus, que não têm a facilidade que nós temos de trabalhar a nossa moral de uma forma segura, dentro de preceitos amorosos do Mestre Jesus. Irmãos que por motivos mil, que a gente tem que aprender a não julgar, estão no caminho criminoso, que vai desde uma corrupção pequenininha, que somos todos nós, até a mais grave. Então nós temos que ter sempre uma palavra boa, uma palavra de incentivo, uma palavra para tirar esses nossos irmãos, se não do caminho, pelo menos fazê-los pensar em alguma coisa diferente do caminho que ele está seguindo. Que ela fala que é essa caridade, praticar esta sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas, quer dizer, usar de encorajamento. Olha, não precisa fazer isso, tem como mudar, a gente tem sempre uma saída, a gente tem sempre uma palavra de incentivo para que esses nossos irmãos mais difíceis possam sentir ou ver a janela no fim do túnel, porque tem a janela no fim do túnel, tem a luz no fim do túnel, tem uma velhinha acesa em algum lugar, uma lanterninha ligada em algum lugar, porque tem. Nós nunca estamos sozinhos em lugar nenhum da nossa vida. Nós podemos sim abandonar nossos amigos espirituais pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, mas eles não nos abandonam. E toda oportunidade que eles tiverem de nos trazer de volta ao caminho do bem, pode contar que nós teremos. Então é com isso que esses nossos irmãos mais difíceis contam. Eu brinco sempre, eu sempre falo, eu sou repetitiva. E a gente tem que andar para frente, deixando uma mãozinha para trás em conchinha, para que o outro, a hora que sentir que não aguento mais essa situação, encaixa na sua mão e você continua andando e leva ele junto. Então, é isso que ela coloca para gente. Aproximam-se os tempos, ainda uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Esse mestre de infinita bondade que é Jesus, nos colocou isso desde o primeiro abrir de olhos dele. Porque a gente, vamos falar de agora, vamos falar do momento atual. Vai entrando novembro, vai saindo novembro, vai entrando dezembro, mesmo nesse processo pandêmico que nós nos encontramos, com essas energias difíceis, nós temos um momentinho do nosso dia em que a gente sente uma sensação gostosa que esse mês de dezembro traz. É esse amor de Jesus de 2020 anos. Aquela poeira que ele soltou lá de amor, que nós estávamos lá. Então, todo mês de dezembro, esta poeira de amor que ele
colocou há 2020 anos, ela chega até nós todo ano nessa época. É onde o coração abre. É onde nós vibramos de uma forma diferente e é onde acontece, vou falar uma coisa, acontecem a maioria dos trabalhos de perdão, principalmente em família. Os nossos desafetos, né? Eu não vou dizer inimigos, não, com os nossos desafetos. É o mês em que mais trabalhamos o perdão. Você tem que, vai chegando o Natal, você tem que ligar para aquele primo, para aquele irmão, para aquele tio, para aquele pai, para aquela mãe. Ainda mais agora no processo pandêmico, que a gente não vai poder fazer assim. Então a gente tem que aproveitar, porque às vezes você pede perdão e abraça. Né? Não vai ter o abraço físico, mas como ela coloca aqui, através das nossas palavras de encorajamento, de amor, de respeito, nós vamos trazer esses nossos irmãozinhos mais para perto de Deus, mesmo que eles não queiram. Então, todas as vezes que nós utilizamos o verbo para trabalhar esses nossos irmãozinhos mais difíceis, uma prece, a gente sempre fala, né, uma prece para os que estão enclausurados, presos nas penitenciárias. Quantos dos nossos irmãos que num átimo de segundo, não, a gente nem pode falar que são criminosos, porque criminoso é aquele que faz, vai lá, faz, mas tem muitos dos nossos irmãos que têm um átimo de segundo. Então, e todo mundo coloca tudo no mesmo saco, né? A gente coloca todo mundo, é tudo bandido, é tudo, em vez de a gente falar uma palavra boa e falar assim, não, lá na frente eles terão a mesma oportunidade que nós temos, e a gente julga, a gente julga e dá o veredito. Né? Isso quando a gente não passa a régua. Então é isso que ela coloca. E está se aproximando sim os tempos. Talvez essa pandemia tenha vindo para isso também. Da gente trabalhar uma fraternidade mais carinhosa com aqueles que não têm esse mínimo que nós temos de 20, 30 minutos falar de Jesus, ouvir falar de Jesus, desse mestre de amor, de bondade, que não julga, não cobra, não pede nada. Ele simplesmente espera que cada um de nós alcance o seu caminho por vontade própria. Né? Então tá lá, ó. Será a lei do Cristo a que regerá os homens. Amor e perdão. Perdão e amor. Essa é a lei do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como posso amar o próximo se eu julgo, se eu não concordo? Assim, tem muita coisa que a gente não concorda, mas a gente tem que aprender a respeitar. Eu não concordo, não faço, mas eu vou respeitar o que faz o outro, né? Para a gente sair dessa. Ele fala que assim, somente ela será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre vós e os infelizes. Então, quando nós escutamos uma notícia triste, quando a gente ouve um crime e a cabeça da gente fica lá, não é possível que alguém... Nós não estamos... não adianta nós ficarmos fazendo conjecturas. Pode ter sido isso, podia ter feito assim. Nada. A gente tem que simplesmente fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração e colocar todos que estão nessa situação em prece. Porque como ela coloca aqui assim, ó, a morte chega para todo mundo. E se nós trabalharmos essa prece mais vezes por esses irmãos, quem sabe naqueles minutos finais da vida desses nossos irmãos, nós não conseguimos arrebatá-los para uma estada melhor no plano espiritual, através das nossas preces, através das nossas palavras de encorajamento, através de prestar atenção e falar assim, puxa vida, eles ainda são ignorantes de uma lei de amor, são ignorantes de uma lei de amor, porque não tiveram um apoio, não tiveram um braço amigo que pudesse carregar, não tiveram essas palavras que a Elizabeth coloca, de encorajamento, de amor, de respeito.
Mas se nós tomarmos essa atitude da prece, envolvendo esses nossos irmãos todos os dias, nós podemos talvez mudar, no limite final do desencarne desses nossos irmãos, nós podemos tirá-los de um caminho difícil. Teve uma comunicação, isso eu falo sempre também, teve uma comunicação da Avó Maria no tempo em que o Fernandinho Beiramar estava sendo jogado de uma prisão para outra, que ninguém queria ele. E a Avó Maria virou e falou assim para a gente que nós não tínhamos ideia do quanto ele estava sofrendo, porque ele era um ser humano e não estava sendo querido por ninguém. E que ele estava sentindo este peso, a ponto, óbvio, nenhuma delegacia queria ter o peso de um Fernandinho Beiramar dentro da cadeia, né, pela pressão. E ela explicou para a gente que se ele desencarnasse nesse processo em que ele estava mudando de uma prisão para outra, ele seria muito perigoso no plano espiritual. Porque ele desencarnaria com ódio, mais do que o já normal. Ela falou, seria muito difícil, ele seria recebido no plano espiritual, né, com honras. Tal a situação em que o nosso irmão se encontrava. Ela falou, então, temos que orar por esses irmãos que ainda são ignorantes de uma lei divina, de uma lei de amor, mas que lá na frente, mesmo que eles não queiram, o processo nosso de evolução vai nos trazer de volta ao caminho do bem. E quanto melhor nós trabalharmos isso, quem sabe mais depressa a gente traz esses irmãos para o caminho do bem. Então, não custa tomar essa atitude de uma prece, como ela fala aqui, ó, caridade com os criminosos. Não é você pegar o nosso irmão que é difícil, que cometeu atos difíceis, colocar, como diz Jesus, colocar no seu quarto para dormir na sua cama, trazer para o seu aconchego. Não, é simplesmente mostrar para ele, mesmo que seja através de prece, e tem sim um caminho, que lá na frente ele vai achar esse caminho. Ele vai achar o caminho do bem. Porque é normal. Todos nós passaremos por esse caminho de volta à casa do Pai, mas perfeito. Não vai sobrar ninguém aqui. Nós não teremos ninguém aqui criminoso o resto da eternidade. Não tem. Não tem. Nós seremos julgados todos através do nosso processo evolutivo. Quanto melhor trabalharmos, melhor ainda, nós estamos fadados à perfeição de Jesus. Mesmo que a gente não queira. Imagina sim. Imagina, nós estamos sim fadados à perfeição do Mestre Jesus. Ele é a prova de que nós podemos chegar no caminho. Nós temos que escolher, né? Entre o bem e o mal. Aí ela coloca aqui também. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Olha que frase. Ensinamento, caridade, perdão, paciência, equilíbrio. A gente aprender. Se para nós é difícil, imagine para familiares desses nossos irmãos o quanto não deve ser difícil para uma mãe, para um pai. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, Edilene. Né? Então Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamentos. Nós temos grandes criminosos na nossa história, na história do mundo. Espíritos difíceis. A gente for levar ao pé da letra, muitas das coisas atualmente que estão nos acontecendo são reflexo do que nós fomos lá junto com esses irmãos. Juntos com esses irmãos. Porque ninguém paga sozinho, ninguém faz nada sozinho. Hitler não foi o que foi se ele não tivesse toda aquela gama de espíritos ali. O Chico não seria quem foi se ele não tivesse aquela gama de irmãos queridos à sua volta. Então, cada um de nós escolhe um caminho. Você não sabe onde eu vou me
E dentro desse caminho de aprendizado, ou a gente sobe, ou a gente sobe. Mesmo que a gente não queira, porque lá na frente, todos nós subiremos. Não vai ficar ninguém para trás. Ninguém. Aí ela fala, brevemente, quando os homens forem levados na prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores de acordo com suas tendências. Há muitas moradas na casa do meu pai. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então, é a prova de que nós temos oportunidade de crescimento e de melhora. Oportunidade de crescimento e melhora. Todos, do mais impuro, do mais abjeto, vai ter possibilidade, oportunidade de crescimento em outros mundos. Pode até ser que comece do zero, mas terá oportunidades de crescimento e de amor, e de amar-se, como nós estamos tentando no nosso dia a dia. Deveis a esses que vos falo, socorro das vossas preces, eis a verdadeira caridade. Prece. Envolver esses nossos irmãos numa cúpula de luz, de carinho, de respeito, né? Respeitar o limite. Nós não sabemos, dentro do julgamento que nós fazemos, nós não sabemos o que houve, qual a situação. Então, não nos cabe, se não amar, pelo menos preparar um caminho para um amor mais leve, né? Uma coisa assim mais levinha, porque a gente chegar e falar assim, eu amo o inimigo, é complicado. Mas a gente trabalhar esse amor, ou essa paciência, para com cada um. Então tá lá. Não deveis dizer de um criminoso, é um miserável e deve ser extirpado da terra, que foi o que aquele paizinho pediu para Deus no livro. Senhor, eu tenho que acabar com ele. E o que o pai fala? A mesmo que eu o mate. Você não vai ter a menina de volta. E às vezes a gente tem que lembrar que se nós, nesse processo de, vamos dizer assim, até de pena de morte, nós estamos nos igualando. Olha a situação da pena de morte. Nós estamos nos igualando. Quando eu desejo que o outro morra. Estamos esquecendo que ele vai desencarnar, como ele é aqui, e vai levar com ele todos. Aquele ódio, aquela mágoa, aquele ressentimento com ele. Que a morte não vai extinguir o que ele foi, o que ele fez, quem ele judiou, o que aconteceu. De jeito nenhum. Nós vamos acordar lá como nós somos aqui. Então é um processo que a gente tem que se lembrar que a morte não acaba. Estilo assim, morreu, acabou. Né? Eu vou acordar lá legalzinho, não vou não. Eu vou assinar meu termo de responsabilidade lá e vou assumir as coisas. Vou sofrer um pouquinho, vou sofrer bastante, um pouquinho, mas vou sofrer as sanções das coisas lá. Então, quando a gente fala assim, nossa, merecia morrer. E os pequenos delitinhos que a gente faz aqui, nós aqui? Sabemos de alguma coisa aqui. Né? Quem somos nós para levantar o dedinho e falar, olha, aquele é um miserável, deveria morrer. A gente tem que aprender para não falar esse tipo de coisa. Aí ela fala assim, olha, a morte não se lhe infringe, é muito branda para uma criatura dessa espécie. A gente ainda fala isso, olha, ainda a morte é coisa boa para ele, pouca coisa. Não passa na pérola. Olha o cuidado que a gente tem que ter até. Aí você lembra lá do que a avó Maria falou, ela falou assim, gente, quantos desses nossos irmãos não morrem no ódio, no ressentimento? Depois viram algozes, viram nossos algozes em processos de obsessão que a gente não sabe. E fala assim, nossa, tá lá. Então, cuidadinho que a gente tem que ter também.
Aí ela fala assim, não, e não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo, que é Jesus. Aí vamos nos reportar a Jesus no Calvário, já crucificado, no meio Onde sobrou de todo mundo, bandidos, menos eu e a amiga. Esqueça a Polaroid. no meio de E agora? bandidos. E o que ele faz? Os leva. Barrabás foi solto, mas o Dimas ele levou. Naquela hora ele mostrou para o Dimas, você tem uma chance de melhorar. Vem comigo. Então todos nós temos uma chance de melhorar indo com o mestre. Que não julga, não cobra, mostra todo o seu amor, mostra todo o seu trabalho de caridade. Ele simplesmente falou para o Dimas, vamos? O que fez o Dimas? Me leva, senhor. Ele, vamos. Então, naquela hora, e vai ser o quinto aqui, o 15º aqui, naquela hora, Dimas teve a redenção dele. Então, para a gente prestar atenção no que a gente fala, né? Que diria Jesus se visse esse infeliz a seu lado? Havia de lastimá-lo e considerá-lo como um doente muito necessitado e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra, porque ele tem a chance de ter o arrependimento tocando o seu coração. Então, todos nós temos lá a chance, nos últimos minutos, nos últimos momentos, nas últimas horas, temos a chance de ter esse arrependimento. E temos a chance de orarmos juntos. A gente não sabe quantos desses nossos irmãos que têm essas ideias difíceis, que cometem esses atos difíceis, nós não sabemos se uma vez na vida eles não se ajoelharam e pediram arrego, pediram ajuda para o plano espiritual. Nós não sabemos, mas Jesus sabe. Jesus sabe de todas as coisas e acolhe, né? Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por eles, dar-lhes assistência espiritual durante os instantes que ainda devem permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração se orardes com fé. É vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Essa é a fala da Elizabeth de França, né? Para que a gente possa fazer essa nossa pequena parte, né? Para terminar, essa aqui. Um homem está em perigo de morte e para salvá-lo deve se expor à própria vida, mas sabe-se que é um malvado e que se escapar poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para o salvar. Lamennais, Paris, 1862. Pega o gancho da Elizabeth, a gente já tem a resposta. Salvar. Você vai ver. Porque ele vai ter a chance lá na frente Ela tá de se no redimir. banheiro com o E nós vamos celular? fazer sempre a nossa isso é um parte. perigo. Essa nossa tentativa de colocar, como ele fala aqui, essa nossa tentativa de acertar vai ser levada em conta pelo Pai Maior. Né? Então ele fala que chega muito cedo para ele, e a reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós que a ciência esclareceu, nós não somos mais ignorantes da lei de amor. Lançai-vos, arrancai-o ao perigo, e então esse homem que teria morrido injuriando-vos, talvez se atire nos vossos braços. Entretanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas correr em seu socorro, pois salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo, salvai-o. Então não temos como correr. Mesmo sabendo que ele vai cometer outros atos, nós estaremos fazendo a nossa parte. Porque nós sabemos que lá na frente ele vai ter a mesma chance que nós temos de fechar esse circuito difícil. Eu vou fechar esse nosso trabalhinho com uma fala do livro Estudando o Evangelho com Bezerra, do texto A Lei de Amor, onde Dr. Bezerra fala assim:
Contudo, a lei é de amor, e assim, quando for cumprida na íntegra, o homem experimentará a vivência sublime da relação harmoniosa com todos os seres da criação. Então tá lá, é a lei de amor, independente de qualquer coisa, fazer como Jesus, ama e passa, mas deixa a mãozinha em conchinha, né? A gente ter sempre alguém que vai, a gente sente quando tá na hora de apertar a mãozinha daquele e levar junto. Enquanto a gente não sentir que a mãozinha do outro fecha de conchinha na sua, vai relando a mãozinha, a gente vai orando. Mas uma hora, aquela mãozinha vai fechar de tal forma que a gente vai saber que é a hora de resgatá-la. Então, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Aí eu vou, se vocês me permitirem, eu vou continuar, vou fazer a prece de encerramento, se vocês permitirem. Nós vamos fechar os nossos olhos um minutinho. Para que nós possamos unir os nossos pensamentos às nossas vibrações, juntamente com esses amigos queridos desse nosso trabalho de sexta-feira. Essa equipe maravilhosa que nos sustenta. Estamos todos nós no nosso salão nobre, sentadinhos, cada um no seu lugar. E vamos pedindo a esses amigos queridos que levem as nossas vibrações amorosas a esse planeta bendito, tão necessitado de carinho, de amor e de respeito. A todas as regiões sofrendo aí pelo processo pandêmico. Mais uma vez pedindo pela linha de frente, médicos, paramédicos, biomédicos, enfermeiros, bombeiros, os irmãos responsáveis pela limpeza no hospital, pelos irmãos responsáveis pelos cemitérios, por toda a equipe de cientista encarnada e desencarnada, né, se colocando aí de frente para a vacina. Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem a todos os lares, principalmente aqueles onde falta o pão, onde falta o trabalho, onde falta o diálogo, onde infelizmente, Senhor, vem sobrando a violência, a má vontade, a preguiça, a indolência. Pedindo por todos os nossos irmãos deficientes físicos, mentais e morais. Pedindo permissão, Senhor, para vibrarmos por nós mesmos, nessa vontade que a gente tem de ser e de fazer o outro feliz. Pedir a essa equipe querida, pela nossa caixinha de vibração, por todos os nomes instalados ali, pelo nosso caderninho de vibração, por todos os nomes aqui instalados, sabedores que somos, que à medida que nós inscrevemos aqui, a espiritualidade já delega as equipes e socorro a todos esses nossos irmãos. Vamos deixando também uma vibração em aberto, para que esses amigos queridos possam levar até onde o nosso pensamento mandou bem, hein? Pedimos carinhosamente também aos amigos queridos que envolvam o nosso salão cheio dos brinquedos das crianças, que envolvam o nosso refeitório cheio das cestas de mantimentos, que envolva todos os trabalhadores que ali estarão amanhã, todos os voluntários, que envolva todas as nossas gestantes, todas as nossas famílias carentes e todos nós que colaboramos para que tudo isso desse certo mais uma vez, com o amor, o carinho dessa espiritualidade bendita. E assim, ajoelhados em pensamento mais uma vez, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois que é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, meu povo lindo.